Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Governadora Raquel Lira se reúne com prefeitos aliados da região metropolitana do Recife. A gente vai primeiro com essa manchete, né, Mário? Porque depois também teve uma reunião aí com sindicalistas ligados ao PT. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso mesmo. Essa reunião ela foi fora da agenda institucional, né? Foi uma reunião política que ia ser no próximo fim de semana, mas aí diante de problemas de agenda de alguns prefeitos, né, e da própria governadora, ela foi antecipada. Participaram dessa reunião Mano Medeiros, né, que é prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mirela Almeida, que é prefeita de Olinda, Severino Ramos, que é prefeito de Paulista, Elcione Galindo, que é a prefeita de Igaraçu, Diego Cabral, que é o prefeito de Camaragibe, Edmilson Cupertino, que é o prefeito de Moreno, Paulo Galvão, que é o prefeito de Tamaracá, e Joglio Shoa, prefeito de Araçoiaba. A única ausência foi do prefeito de Itapsuma, Júnior de Irmã de Teca, que está viajando. Esse núcleo duro aí da região metropolitana é o que a governadora Raquel, inclusive a gente tem até uma foto aí, né, dessa reunião, é um que a governadora aposta, né, além da governadora estar presente também o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, é o núcleo que Raquel aposta, né, para dar uma guinada aí na presença dela na região metropolitana, que é hoje a região onde o adversário dela, né, o prefeito do Recife, João Campos, é mais forte de acordo com as pesquisas. Então esses prefeitos aí é que Raquel pretende fazer com que eles possam dar uma guinada aí, de repente, no nome dela. O problema aí, Renato e Vitor, é que alguns prefeitos estão muito bem mal avaliados nessa foto aí. Por exemplo, Mirela Almeida não conseguiu decolar, inclusive a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que foi prefeita de Olinda, disse que a culpa não é dela, foi da herança maldita que ela herdeu do padrinho político dela, que foi o prefeito Lupécio. O Ramos também ainda não decolou, enfim, são prefeitos que ainda têm problemas de avaliação eles mesmos para resolverem e que acaba caindo aí também, né, porque são aliados no colo da governadora. Mas o pessoal do governo acredita que tem tempo para que isso aconteça e essa realidade mude. Só um detalhe dessa foto, se a gente puder voltar para quem está na experiência Cidade FM. Hoje não. É uma foto que tem um simbolismo importante, né? Você tem prefeitos, praticamente todos os municípios da região metropolitana do Recife. A ausência do prefeito João Campos é algo claro, já que é o adversário direto da governadora. Então, essa foto simboliza um certo isolamento. Então, dentro da região metropolitana do Recife, o Recife estaria isolado, cercado por aliados da governadora. E é uma coisa curiosa, né, Vitor? Eu concordo plenamente com você desse isolamento do João, mas uma coisa curiosa é que quando as pesquisas são divulgadas, né, ele está bem na frente na região metropolitana. Então, ou as pesquisas estão errando, ou esses prefeitos aí, eles não exercem liderança no voto das pessoas, né? As pessoas votaram neles, mas estão declarando o voto em João para o governo do estado. E essa aliança com o prefeito, veja, porque o que é que define uma eleição em muitos casos, né? Pelo menos a municipal, a estadual não é muito bem assim não, mas a municipal o que é que define? Quando o prefeito monta os palanques dos vereadores, os vereadores que vão ser aquela massa pujante de voto, porque o vereador é o político mais próximo da população, acontece muito isso com as candidaturas de deputados. Mas se a gente voltar na eleição que a própria Raquel venceu aqui para Caruaru, tem uma coisa muito curiosa que aconteceu naquela eleição. Jorge Gomes, ele tinha a maior quantidade de vereadores apoiando ele. Jorge Gomes teve, eu vou arredondar, 20 mil votos para prefeito. E os vereadores que foram eleitos na chapa de Jorge Gomes, eles tiveram 80 mil votos. Então veja como a conta foi uma regra de 3 inversa, né? O povo votava no vereador, mas não votava em Jorge. Votava em Tony Gé, votava em Raquel, votava em Lessa, né? Então, assim, isso pode acontecer no ano que vem? Pode. Mas a Raquel está trabalhando para dar um foco maior na região metropolitana. E ontem ela fez um anúncio importante também, Vitor e Renata, que foi um investimento de 300 milhões de reais para a execução de uns projetos mais emblemáticos de modernização de fiação elétrica no bairro do Recife. Ali no Recife Antigo, a governadora promete acabar com aquele emaranhado de fios e ser tudo embutido. Vocês já imaginaram? A gente falou sobre isso. Essa a gente semana mostrou a imagem dessa aí da previsão do tempo, né? Que o Vinícius estava com dificuldade para conseguir uma imagem que não tivesse aquele bolo horrível de fios. Então seria talvez um projeto piloto para o restante do estado.
Mas, sem dúvida nenhuma, a governadora, em 2 momentos ontem, ela fez gestos à região metropolitana. Esse anúncio de acabar com aquela imagem horrível de fio, lá numa área central do Recife, que merece uma atenção mesmo, mas talvez seja... muitos prédios históricos. Talvez seja um projeto piloto, né, para o resto do estado, o centro de Caruaru mesmo, né? Enfim, você mesmo falou a semana com o Vitor aqui, a dificuldade que tem de mostrar o céu aqui em Caruaru, quando a gente está no centro. E depois dessa reunião com os prefeitos. E antes dessa reunião com os prefeitos, ela se reuniu com petistas, né, que são ligados aí a sindicatos rurais aqui do estado. E ela disse que vai dar apoio às pautas desses sindicatos. O que chama a atenção são 2 deputados que estão nessa reunião. O ex-presidente do PT, o deputado, me ajuda aí, professor. Doriel Barros. O Doriel Barros. E o presidente eleito do PT, o Carlos Veras, né, federal. Inclusive, o Magno Martins entrevistou aqui no Frente a Frente o Carlos Veras e ele ficou o tempo todo, diga que você apoia a Raquel, e Carlos Veras ia para um lado, ia para o outro, e rodava e rodava. De Lula. Foi. Disse que dependia de Lula e tal, mas não declarou abertamente como outros petistas, como é o caso, por exemplo, da senadora Tereza Leitão, que é praticamente um voto declarado em João Campos. Humberto Costa fica, né, meio em cima do muro, mas os dois aí, sinais claros. Inclusive, a própria postura do Doriel Barros na Assembleia, junto com Rosa Amorim e com outras figuras de esquerda, eles parece que querem apoiar a governadora. Eles não queriam a manutenção dessa aliança com o PSB. Raquel fez esse gesto aí com essas lideranças petistas, na esperança, quem sabe, de mais na frente. O problema é que João Campos está dialogando diretamente com o rei do PT, que é Lula. E aí, a gente sabe como é o PT, né? O que Lula disser é palavra de rei. É isso aí. Mário Flávio, obrigado. Até logo mais, hein? Daqui a pouco a gente volta aqui para falar mais de política. Eu, você, professor, Renato, todo mundo. Obrigado, Mário. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.